A odontologia está evoluindo cada dia mais. Hoje, você vai em um consultório odontológico para fazer inúmeros tratamentos, inclusive estéticos, viu? E para conhecer um pouco mais as novas técnicas utilizadas, estamos recebendo aqui no estúdio o professor e especialista em implante e estética, José Márcio do Amaral. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom Obrigado dia. pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, é um assunto aí que está tão em alta, né? Todo mundo quer ter os dentes bonitos, um sorriso bonito, né? Quem não quer, né, doutor? E os implantes dentários hoje em dia estão cada vez mais modernos, né? Eles auxiliam, inclusive, na recuperação da estética da boca da pessoa. Como é que funciona, doutor? Inicialmente, a implantodontia ela veio para a função, né? Ela veio para reabilitar desdentados totais. Mas a evolução disso trouxe a implantodontia para um lado estético. Então, hoje, cada vez mais, tem um enfoque de devolver o dente perdido, Sim. a natureza, né? A mesma qualidade estética que tinha antes da perda do dente. Então, hoje em dia, o que antigamente começou com implantes de titânio, que eram cinzas, hoje em dia a gente já está indo numa evolução que são implantes cerâmicos, que são de cor marfim, e que tem mais a proximidade com a cor do dente. O outro que era mais escuro poderia aparecer, então, no sorriso? Exatamente. Era dos problemas que, em alguns casos, se encontrava, era essa translucidez da gengiva com o implante cinza. E não só isso também, né? Hoje em dia, tem alguns pacientes que, por causa da medicina ortomolecular, eles querem tirar os metais da boca. Sim. Então, tiram aquelas restaurações cinzas, amálgamas, para se livrar dos metais. E o titânio, ele é um metal, em contrapartida, o de zircônia, né, que é esse cerâmico, não é. Então, também nesse viés desses pacientes que são especiais, né, que querem ter um tipo de saúde no seu corpo diferente, sim. Eliminando qualquer tipo de metal da boca, é uma opção legal essa dos implantes de zircônia. Com certeza. E o implante é recomendado para qualquer pessoa que precise desse tipo de tratamento? Doutor, eu tenho algumas pessoas que não podem fazer. Pois é, não, e tem só uma contraindicação temporária, né? Pacientes que estão descompensados com a sua diabetes, com uma hipertensão, mas fora isso, o que se avalia é se você tem. O implante ele é um substituto de uma raiz que você perdeu, e você analisa se você tem espessura óssea e se você tem altura óssea. Dentro desse parâmetro é que você indica o implante. Se não tiver espessura óssea, porque quando perdeu o dente, perdeu massa óssea, você tem condições de fazer enxerto e daí sim tem você outros tipos indicar, de tratamento, exatamente, para indicar depois dessa preparação, o implante. Entendi. Tem um tratamento que é o clareamento, que a gente ouve falar muito, né? Que eu acredito que até no consultório muita gente deve buscar isso, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia a gente fala uma odontologia estética. A odontologia ela sempre foi estética, mas a gente está evoluindo cada vez mais para esses conceitos. E os parâmetros eles vão mudando. Quem busca hoje o clareamento dentário, porque vê nas televisões, nas novelas, os artistas com os dentes totalmente branquinhos e todos alinhados. Nivelados, uma coisa impressionante, né? Então, eles vão buscar esse parâmetro, né, de qualidade. Então, buscam a primeira entrada, é o clareamento. Eles querem ver se o sorriso fica tão claro quanto aqueles que eles se espelham em revistas, jornais. Sim. E quais os novelas. tipos de clareamento que tem? Tem a laser, tem uma plaquinha, né, que é colocada então, também? A gente tem o caseiro, que é esse que você leva para casa, né, uma moldeirinha, e você aplica esse gel e dorme com ele à noite. Em alguns casos, pode usar durante o dia. E tem os que são feitos dentro do consultório. O a laser, e agora uma novidade a mais dentro desse segmento, que são os de luz violeta, LED violeta, de que eles têm a proposta de não usar nenhum tipo de produto em alguns casos. Exemplo, o a laser, você associa um produto, um peróxido de carbamida, que ele, junto com o laser e essa química, faz que os dentes comecem a clarear. Mas tem, em alguns pacientes, uma hipersensibilidade violenta. Já ouvi falar isso, que a pessoa fica com uma sensibilidade muito grande nos dentes depois, né? E essa dor pós-operatória, pós-ato, ela incomoda. E alguns pacientes, a gente tem uns que não sentem absolutamente nada, e tem outros que têm uma hipersensibilidade depende do organismo, altamente né? elevada. Então, nesses casos, a gente tem essa luz, esse novo aparelho que está recém-lançado, que é um LED violeta e que, em alguns casos, para esses pacientes que têm alta sensibilidade, a gente não aplica nenhum tipo de química, é só
o efeito da luz, só a luz trabalhando. Mesmo. Olha, interessante. Tá vendo? Bastante. É uma evolução buscando o conforto do paciente, a estética, o clareamento e o conforto. Ai, gente, mas tem uma coisa impressionante que eu fiquei impressionada. Eu vi as fotos de alguns serviços que o doutor fez, a gente vai mostrar para vocês aqui, porque é um tipo de uma lente de contato, né, que você coloca no dente também. Então. Que nivela e clareia, né? Exatamente. A gente tem alguns exemplos aí, vamos dar uma olhadinha, Esse tipo de doutor. sorriso era um sorriso normal até alguns anos atrás. Só que esses padrões, eles foram modificando. Isso já não é mais o suficiente. Certo. Por quê? Porque conseguíamos modificar não só a cor do dente, mas como o formato. Os dentes, para que você tenha uma leveza e que você ache bonito, tem algumas coisas intrínsecas. Certo. A proporção, tamanho. A gente consegue ver ali que tem uma diferença de um dente para o outro, Exato. né? Um é um pouquinho maior, o outro é menor. E aí vamos ver como é que ficou esse sorriso, por exemplo. Então, isso daí é um exemplo só de uma faceta, para que você veja de que o quanto que vai modificando. E o que é a faceta? É uma lâmina ou a lente de contato, é uma lâmina de porcelana. E essa lâmina de porcelana, algumas perguntas corriqueiras. Mas isso é... Quebra. Quebra. Uma dúvida minha. Quebra que nem quebra-dente também. Normal, né? igual um dente, mas é resistente. Exato. E ela é uma porcelana, então ela não vai ser impregnada com vinho, né, com café. Ela não vai alterar a cor dela durante os anos. Ela vai continuar estável, essa estabilidade de cor. Então, se hoje ela é muito branca, ela vai continuar muito branca daqui 10 anos. Olha, interessante. 20 anos. Vamos ver como é que ficou esse sorriso aí, então. Olha a diferença, é impressionante, né? Porque nivela também, né? Todos os dentes. Exatamente. Você tem, hoje, esse sorriso foi um sorriso estudado. Foi aplicado uma proporção áurea, comprimento e largura. E proporção áurea, a gente vê essa aplicação desde a época dos gregos, né? É a beleza dentro de proporções. A gente tem no cartão de crédito, poucas pessoas sabem, o cartão de crédito está dentro de uma proporção áurea. Se você quiser saber qual é a proporção áurea, pega o cartão de crédito, você vai ver o comprimento e a largura. Por isso que a gente gosta tanto do cartão de crédito. Das mulheres um pouquinho mais, mas... É verdade. A ideia Vamos ver outros exemplos aí. Tem esse sorriso que era assim, como é que ficou? Vamos ver. E isso é assim, minimamente invasivo. Isso. É impressionante. Né? E você transforma, isso não é só um serviço, isso não é só uma qualidade do dentista. Na outra ponta tem técnicos de prótese que são artesãos, que conseguem dar naturalidade. Translucidez, cor, né? Essa característica de dente natural, né? que tem que ser assim. A gente tem também umas figuras que mostram toda uma avaliação que é feita aí, né? Através de fotos que vocês tiram da boca. Vamos dar uma olhadinha? Lara, tenta colocar pra gente. Isso, essa tela, ó. A gente vê aí que é feita realmente essa análise do tamanho, então, como você falou agora, né, doutor? Porque é um passo muito importante, Vanessa, para que o paciente possa tomar. Então, a gente faz dentro no consultório um estúdio fotográfico, fotografa todo o paciente e faz essa análise digital. Essa análise digital, obviamente, ela não tem o paciente não consegue avaliar de pronto, porque não está na sua boca. Sim, mas ele vê a foto da boca dele com reproduzir as isso lentes, né? De uma maneira em que a gente consiga fazer um test drive no paciente seguindo todas essas orientações. Então, o paciente ele é fotografado, a gente faz essa análise digital, eu mando para um técnico onde ele vai desenhar dentro dessa análise, tamanho, largura e proporção, e a gente vai conseguir vestir isso no paciente como um teste. E ele vai poder se ver no espelho, a gente vai fotografar. Duvido que tenha alguém que fale, não gostei, não quero. Duvido. É difícil, é difícil achar. Né? Exatamente. Você vê uma análise dessa, você fala, não, pode fazer agora. E isso daí as pessoas às vezes têm alguma crítica com relação à parte estética, que a gente está indo muito nesse viés e está largando um pouquinho, deixando de lado outras coisas tão importantes, mas o sorriso... O que a gente não faz? A gente vai numa loja, né? A gente busca tanto é tudo, e o sorriso doutor? é tudo, né? Eu tive testemunhos de pacientes que modificaram a sua autoestima pelo sorriso devolvido, que não tinha. Nossa, tem um caso que a gente conseguiu reabilitar um rapaz tão alegre, estava escondido atrás de um sorriso. Vergonha de sorrir, né? Exatamente. E depois que nós reabilitamos, ele se tornou uma outra pessoa, né? Então, a gente consegue mexer
no dente, mas tocando o coração, a parte emocional, porque... Ah, sem dúvida. Doutor, é tanto assunto que a gente quer falar aqui, eu queria só rapidamente, que o nosso tempo está acabando, eu só não queria deixar de falar do uso da toxina botulínica, que é o Botox, né? Que hoje em dia o senhor aplica também. Exato. E é para benefícios não só estéticos, ajuda no tratamento de bruxismo, Então, por exemplo? Exatamente, a gente tem duas vertentes em cima do Botox, da botulínica, né? Uma é a função. Existem pacientes que rangem os dentes à noite com uma tensão muito grande, conseguem quebrar até dentes. Na região da face, exatamente, né? No rosto. Em virtude de um músculo que é o masseter, que é o músculo mais forte do corpo humano. E esse masseter, ele durante a noite, ele pode se contrair, aumentando essa tensão durante a noite, porque ele vai se sentir confortável com essa tensão e vai desgastando o dente, quebrando. Daí você usa... E acorda às vezes até com dor, exatamente, né? A pessoa que tem isso. E você usa uma plaquinha para dormir. Sim. Só que mesmo assim você ainda continua castigando muitas vezes essa musculatura. Nós hoje o Botox ele é aplicado dentro desse músculo, né? Nesse músculo, para diminuir a função dele, diminuir a força. Você está falando para ele, olha, não morda tanto, não force tanto. Associando a placa, você tem um resultado melhor. Olha só, e ainda tem na parte estética. E isso o dentista cada vez mais está entrando dentro, está saindo da boca e está indo para a face. Sim, que tem tudo a ver, né? Vocês estudam realmente essa região, né? Que seria exatamente. A face, boca, bucomaxilo. Principalmente porque a gente começou a fotografar de melhor qualidade, começou a desenhar a face do paciente dentro de um computador. Então, a gente consegue analisar em situações aonde você vai aplicar, por exemplo, Botox, aonde você vai aplicar ou indicar a bichectomia para diminuir a face. O rosto, né? Então hoje a gente tem dentro dessa área estética o preenchimento, que seria a aplicação de um ácido hialurônico ou por exemplo, um PRP, para poder tirar expressões, né? Expressões, exatamente. Você pode usar o Botox, né, para diminuir as expressões, né, a ação de músculo, e você tem a bichectomia. Então hoje o pacote de atendimento da odontologia está indo grande, mais para essa face, está saindo de dentro da boca e tornando alguma coisa mais ampla. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Acho que é muito bacana agradeço. A gente falar disso, que muita gente não entende, vê, né? E acho que é importante a gente esclarecer. Conversei com o professor e especialista em implante e estética, José Márcio do Amaral. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde para o senhor.